G20 no Brasil, líderes globais chegam à primeira sessão da cúpula no Rio e você vai ver ainda. Presidente Lula abre G20 com agenda focada em combate à fome, clima e reforma de organizações internacionais. E ainda, para se programar no feriado, a previsão do tempo para todo o país nesta semana. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo nesta segunda-feira, agora são 11 horas e 31 minutos e hoje é dia 18 de novembro. Chegamos com as principais notícias. Seja bem-vindo. E olha, desde o início da manhã, a nossa equipe está de olho no Rio, a sede da cúpula do G20. Essa é a primeira vez que o evento é realizado no Brasil, que está na presidência temporária do grupo desde o final do ano passado. Ao todo, a cúpula vai contar com a presença de chefes de Estado e delegações de 40 países, além de 15 organismos internacionais. Para a gente entender melhor tudo o que será discutido e a importância dessa reunião, vamos conversar agora ao vivo com o professor em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Professor, muito bom dia, seja muito bem-vindo como sempre. Bom dia, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. Professor, a primeira pergunta que eu quero te fazer é qual a importância para o Brasil e para o governo Lula, neste momento, sediar o G20 pela primeira vez? Bom, Tabata, o G20 é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, mais União Africana, União Europeia e outros blocos de interesse. Para o Brasil é muito importante isso, porque sedimenta a relevância global nesse momento atual da diplomacia brasileira. É sempre importante ressaltar que a presidência do G20 é rotativa, então a cada ano um país assume. Então, por exemplo, o ano passado foi a Índia, esse ano o Brasil, o ano que vem a África do Sul e 2026 Estados Unidos. Então essa cúpula vai girando pelo mundo, entre os países membros, para essa sede. Mas para o Brasil receber agora é muito importante, porque de fato sedimenta o papel diplomático do Brasil no exterior. E agora, professor, neste momento, o presidente Lula, ele discursa na primeira sessão da reunião de líderes contra a fome e a pobreza. Ele lembrou que há no mundo mais de 700 milhões de subnutridos, ao mesmo tempo em que 6 bilhões de toneladas de alimentos são produzidos. Vamos ouvir. Segundo a FAO, em 2024, convivemos com um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas. É como se as populações do Brasil, México, Alemanha, Reino Unido, África do Sul e Canadá, somadas, estivessem passando fome. São mulheres, homens e crianças, cujo direito à vida e à educação, ao desenvolvimento e à alimentação são diariamente violados. Em um mundo que produz quase 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, isso é inadmissível. Em um mundo cujos gastos militares chegam a 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, isso é inaceitável. A fome e a pobreza não são o resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro Josué de Castro, a fome é a expressão biológica dos males sociais. Bom, professor, a gente acabou de ouvir um trechinho da fala do presidente Lula nessa primeira sessão do G20. Esse tema é o combate à fome e à pobreza, essa primeira reunião. O que deve sair, professor, de relevante e concreto desse primeiro encontro? Bom, Tabata, nesse momento, os líderes globais, aqueles que têm direito de voz e voto no G20, eles estão discutindo vários assuntos, mas a ordem do Brasil é, de fato, a discussão pela luta contra a fome e a pobreza. Eu até anotei aqui algumas questões que o presidente Lula trouxe no discurso. Ele traz uma posição muito realista, falando da instabilidade do mundo. Ele reforça a importância do estado de bem-estar social, os programas de ajuda, de transferência de renda, os programas de ajuda à alimentação. Ele faz também um balanço de programas sociais do governo brasileiro e o grande
fator dessa presidência brasileira no G20 é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, né, que tem uma liderança muito forte do Brasil e é algo que o mundo espera do Brasil, né? O Brasil já mostrou ser possível tirar as pessoas da pobreza extrema, da fome, e o Brasil é conclamado pelo mundo a fazer isso. Então, há uma expectativa muito grande de que o Brasil faça isso, tanto que na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que foi lançada agora de manhã, né, há alguns minutos enquanto a gente conversa, os países foram anunciados, são mais de 80 países, você tem várias organizações internacionais, e aí um fato curioso é que a Argentina decidiu sair da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, não assinou, justamente por conta do alinhamento entre Javier Milei e Donald Trump. Mas é muito importante que o Brasil se coloque como uma liderança na luta global contra a fome e a pobreza. Professor, aproveitando, né, que você citou o presidente da Argentina, Javier Milei, eu quero aproveitar esse gancho para adiantar uma pergunta que eu já tinha programada para te fazer, que era com relação ao posicionamento da Argentina, né, que tem sido bem contraditório ao de outros países nesse G20. O país argentino, nosso país vizinho, ele pode ser um empecilho para acordos que saírem do G20? Ótima pergunta, Tabata. As declarações do G20 elas precisam ter anuência total. Então, todos os membros do G20 precisam concordar com a declaração final. Só que o último documento que saiu, né, a última prévia da declaração final do G20, já mostra o seguinte: o Brasil não está nem aí para a opinião argentina. Vai ser colocado, sim, o pacto contra a pobreza, contra a fome, o direito das mulheres, o respeito à Agenda 2030 da ONU, a defesa ao meio ambiente, e sempre colocando assim, com ressalvas da Argentina. Mas o que mostra é o seguinte: o Brasil não quer seguir a agenda argentina. Até porque as demandas brasileiras são muito claras: é luta contra a fome, pobreza e defesa do meio ambiente. Se a Argentina não quer isso, que cedia o G20 sobre o governo Milei nos próximos anos. Mas até então, o Brasil continua firme na sua posição de defender todas as suas ideias, mesmo sem a anuência argentina. E a declaração final vai sair com todos esses pontos, porém com um asterisco lá no final, exceto a anuência da Argentina. Vai ser desse jeito. Pois é, a gente precisa acompanhar, então, né, como que vai ser o posicionamento, então, do presidente Javier Milei, que chegou agora há pouco, né, a gente acompanhou a chegada dele no Rio de Janeiro. Agora, professor, com relação aos acordos do clima, pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos, em exercício, fez uma visita à Amazônia. Joe Biden esteve ontem na floresta amazônica, neste domingo, anunciou um financiamento de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Qual a importância da ida dele a Manaus, professor, mesmo no finalzinho do mandato? E aí uma outra pergunta que eu quero emendar é: o novo presidente, né, eleito Donald Trump, ele pode retirar esse financiamento direcionado à preservação da nossa floresta e também desfazer acordos de enfrentamento às mudanças climáticas que saírem do G20? Bom, Tabata, a visita do Joe Biden ontem foi extremamente protocolar. Ele já não consegue tomar mais decisões porque você já tem um Congresso novo eleito, você já está num período de transição. Então, você não tem muito o que desenvolver agora dentro do governo Joe Biden. Ele veio só para falar que veio, né, para aproveitar esse finalzinho de governo dele para falar que tomou algum tipo de decisão, mas que, na verdade, é inócuo. O que vai acontecer agora? O Donald Trump, ele precisa, na verdade, o Congresso americano precisa aprovar esse financiamento de 50 milhões de dólares, o que Trump não vai fazer, porque o Congresso, a partir do ano que vem, vai ser de maioria republicana. Então, esses 50 milhões de reais são para inglês ver, na verdade, né? Apenas para a opinião pública americana, e esse financiamento não vai sair. Donald Trump já deixou muito claro isso, que o papel dele é reverter todas as decisões que envolvem clima. Ele, pelo contrário, ele quer incentivar o uso do petróleo, do carvão e de outras energias não renováveis lá nos Estados Unidos. Certo, professor. Bom, vamos acompanhar, então, tudo o que vai ocorrer no G20, os próximos capítulos, o G20 que vai até amanhã no Rio de Janeiro, sede do evento. Professor, muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu agradeço muito a sua disposição.
Eu que agradeço, Tabata. Um bom dia para você e quem nos assiste. Um ótimo dia, professor. Muito obrigado. E veja a seguir a previsão do tempo em todo o país. Será que vai chover na sua região? Na cidade de Açailândia, no Maranhão, os termômetros marcam agora 31 graus, mas o céu está encoberto, viu? Será que vem chuva por aí? Fique com a gente, nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta com as principais notícias, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. E olha, nós começamos a semana sempre com a mesma incerteza, né? Como vai ficar a temperatura na semana? Você já olhou no seu celular? Será que vai chover hoje? Será que vai chover essa semana? A expectativa de pancadas de chuva ou a expectativa para o sol permanecer na semana? Se você está numa cidade ensolarada neste momento. Como que está onde você mora? Vamos ver algumas câmeras ao vivo espalhadas pelo Brasil, olha só. Começando pela região norte, câmera da capital do Acre, Rio Branco. Céu fechado, olha só, mas os termômetros marcam 27 graus, está calor por lá. No nordeste, vamos para Salvador, Bahia. Céu limpo agora, 27 graus, céu lindíssimo. E agora no centro-oeste, capital do país, Brasília, 25 graus, sol com nuvens. E agora uma câmera ao vivo do Sudeste, Avenida Paulista, em São Paulo, sol com algumas nuvens e calorão, 28 graus. No sul do país, Curitiba, Paraná, 27 graus agora, céu limpo. E aí, será que esse tempo vai continuar ao longo da semana? Semana que tem feriado, viu? Vamos falar agora com o meteorologista da Climatempo, Vitor Tacal, e entender o que vem por aí. Bom dia, Tacal, seja muito bem-vindo. Um ótimo dia, Tabata, a todos que nos acompanham. Essa semana que vai contar com feriado aí no meio da semana e promete ser bastante movimentada em termos de chuva em algumas áreas do país. Pois é, né? Aqui em São Paulo foi muito comemorado a emenda do feriado, a volta do sol, mas assim, Tacal, com essa instabilidade, né, que a gente vive um dia sol, um dia chuva, um dia calor, outro dia frio, haja saúde, né? Essa felicidade que o sol chegou, para quem gosta, né, vai continuar? A previsão é para todo o Sudeste? Esse calorão vai continuar nessa semana? Olha, Tabata, a primavera já é conhecida por ser bastante instável, né, em termos de certeza da previsão do tempo, porque as coisas mudam muito rápido. A tendência para a capital paulista e também para o restante do estado de São Paulo é de que o tempo permaneça firme e com bastante calor até pelo menos quarta-feira, inclusive. Então, a tendência de que para as pessoas que vão estar de folga por conta do feriado é de uma quarta-feira de bastante calor e tempo estável na capital paulista e demais regiões do estado. Pode ser que chova em alguns pontos bem isolados do interior paulista, mas não tem previsão para uma chuva mais expressiva. A tendência de que a chuva chegue mesmo aqui no Sudeste a partir de quinta-feira. E os termômetros, Tacal, devem continuar elevados? Porque hoje, por exemplo, neste momento em São Paulo, 28 graus, né? Essas temperaturas de calorão devem continuar no Sudeste? Olha, o calor ele deve persistir novamente até quarta-feira. Então, a partir de quinta, com a chegada dessa chuva, com a chegada também de uma maior formação de nebulosidade, as temperaturas já caem. Então, vai ser o início de semana ali até meados da semana bastante quente e seco. E aí, a partir de quinta, junto com a chuva, também caem os termômetros. E a tendência para o fim da semana de que a gente tenha aí um tempo mais fechado, nublado e também um pouco mais ameno aqui na cidade de São Paulo. E no restante do Brasil, Tacal, como que as outras regiões devem ficar? Tem alguma que merece uma atenção maior? Olha, estão fazendo um apanhado aqui dessa semana, né? O início da semana deve contar com bastante chuva na região sul. Então, os 3 estados da região sul, especialmente o Rio Grande do Sul, devem contar com boas pancadas de chuva acontecendo
especialmente ali na parte da tarde. E aí aquelas pancadas que podem se desenvolver e vir com eventos de chuva forte, raios e também ventania. As demais regiões do país, o norte também vai contar com bastante chuva. Por quê? Porque a gente já tem bastante calor e umidade. E esse combo de calor e umidade serve de combustível para a formação também de pancadas de chuva. Então, especialmente ali sobre o Acre, inclusive, que você mostrou, né, agora há pouco, já bastante fechado, já tem condições no Acre, Rondônia e Amazonas para pancadas de chuva acontecendo ali já a partir do início da tarde. Por outro lado, também o nordeste do país segue com chuva mais restrita em áreas do oeste da Bahia, entre o Piauí e também o Maranhão. Já as demais áreas do sertão e a agreste nordestina, a gente tem o maior predomínio de ar seco e a tendência de que os índices de umidade relativa do ar fiquem em níveis críticos, então vai ser aquele dia bastante quente, aliás, vai ser uma semana bastante quente no interior do Nordeste, com o índice de umidade ali atingindo seus níveis mais críticos na parte da tarde. Takao, de forma bem rápida, se possível, você disse que o Sul está em estado de alerta, né, para pancadas de chuvas. Essas chuvas, elas devem ser tão intensas quanto as que ocorreram no finalzinho de abril, maio deste ano, em que mais de 180 pessoas morreram, enfim, Porto Alegre ficou debaixo d'água. A gente deve esperar algum evento assim dessa natureza ou não será tão grave? Olha, não dá para a gente esperar um evento deste porte, né? Aquele evento foi bastante característico, foi uma junção de diversos fatores que culminaram nessa catástrofe que aconteceu. Porém, a gente está dando sim alerta para temporal ou chuva volumosa, acontecendo principalmente ali na região da fronteira oeste, Campanha Gaúcha, que são regiões aí de fronteira tanto com a Argentina quanto com o Uruguai. Então, essas regiões elas podem sim ter alguns eventos de chuva forte acontecendo em alguns períodos do dia, e essa chuva forte em um curto espaço de tempo, evidentemente que nesse curto espaço de tempo ela pode derrubar bastante água. E aí não tem solo que aguente, então sim, tem potencial para transtornos, especialmente nessa região. Mas no decorrer da semana, essa chuva mais volumosa vai se deslocando sobre os demais estados do sul. Então foi este o fato de que combinou essa chuva com bastante acumulado, porque ela ficou presa ali no Rio Grande do Sul. Agora ela vai se deslocar para as demais áreas, tanto de Santa Catarina e Paraná, e aí vai também distribuir a chuva de uma melhor forma. Ficar o alerta, então. Muito obrigada, Takao, pela entrevista, pela previsão do tempo. Foi um prazer falar contigo e para saber também como que fica a região, cada região do nosso país. Muito obrigada, foi um prazer. Uma ótima semana, até mais. Um ótimo dia para você também, uma ótima semana. E olha, o último encontro Homens que Vencem deste ano foi marcado por uma programação muito especial, viu? O evento que ocorreu no último sábado, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, contou com a apresentação do grupo de pagode gospel Gratitude. Vamos ver a reportagem completa agora de Ismael Nascimento. O último encontro Homens que Vencem de 2024 foi marcado com uma programação muito especial. O evento contou com a apresentação do grupo de pagode gospel Gratitude. Olha o anjo com a espada de fogo aqui nesse lugar. Olha o anjo com a espada de fogo aqui nesse lugar. O missionário R.E. Soares realizou uma oração acompanhado pelo neto do pastor Jaime de Amorim, Benjamin Martinez. Uma homenagem ao pastor Jaime pelos 66 anos completados. Nosso Deus, nós entramos em Tua presença para abençoar o pastor Jaime, que hoje está entrando nos 16 anos da segunda metade. Que ele viva assim, Pai. Que eu viva também, que todos aqui que já estão depois dos 50, vivam a realidade da salvação. E o pastor Carlos Silva promoveu o estudo da Bíblia Sagrada, trazendo a passagem que fala sobre a conversão de Saulo. O Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele mandava prender os cristãos. E ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava. Então ele estava ali a caminho para Damasco, ali naquela estrada para Damasco, ele teve um encontro com Jesus, onde ele passou a fazer verdadeiramente a vontade do Senhor e passou a ser forte para fazer a vontade do Pai. Então é isso que a gente tem tentado ensinar aos homens, entendeu? Que eles precisam dessa força para fazer a vontade de Deus. Não é uma força física, entendeu? É uma força mesmo de querer fazer a vontade de Deus, de querer agradar, ser aquele filho obediente. O culto tem ajudado os homens a fortalecer a conexão com Deus para que vençam os desafios diários.
É o caso do Gabriel dos Santos. Ele fez questão de levar o irmão Tiago da Silva, que tem deficiência visual, para que possam juntos cada vez mais aprender as lições eternas de Jesus. É minha primeira vez aqui, né, na Reunião dos Homens, e a importância, um fortalecimento para a gente, né? Além de buscar a palavra de Deus, um conhecimento em estrutura do homem em si. Isso é muito importante, né? Porque às vezes nós vemos na palavra, mas não tem uma palavra específica para o homem, né? Então, assim, é determinada para a gente. E isso fortalece fortalece um homem que às vezes está fraco. Para mim é uma honra de ter meu irmão comigo. Amo ele muito de coração. Assim como aceitei Jesus como Salvador, eu também quero ser para ele. E na verdade, eu não estava querendo trazer ele. E aquela luta, né? Vou de ônibus, não sei como vai ser. E no final Deus não leva. Traz. E isso acredito que Deus vai fazer um trabalho muito grande na vida dele, vai usar ele muito. E a gente leva cada mensagem no nosso pensamento, a gente busca se fortalecer mais espiritualmente, que é o campo principal da vida. Que a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que se apegar àquele que ama a gente verdadeiramente, que é o nosso Senhor Jesus, né? Marcos Vinícius, cantor do grupo de pagode Gospel Gratitude, destacou que foi uma honra ter participado do evento. Foi muito prazeroso, né, para nós, o Grupo Gratitude, estar participando, né, desse evento grandioso, mundial, né, Últimos Homens que Vence do ano, e foi uma experiência assim inexplicável, gente. Quem esteve aqui foi curado, foi abençoado, e a alegria do nosso coração, né, que Deus derramou a presença dele poderosamente. A importância do homem estar, né, no caminho do Senhor, né? Como a palavra diz que o Senhor, nós devemos ensinar os pequeninos a andar no caminho do Senhor, e para quando ele crescer e for homem, né, jamais se desviará dele. Então foi uma bênção, né, em nome do Rei, e nós só temos a agradecer, né, essa bênção da graça de Deus aqui em nome de Jesus. Com certeza, um evento incrível que marcou a vida de milhares de homens que estiveram presentes. E olha, agora, para encerrar esta edição, nós vamos ver uma câmera ao vivo da África do Sul, a cidade do Cabo, precisamente, que é a segunda cidade mais populosa do país. Agora, na sua tela, a gente já pode acompanhar um pouquinho de como é a paisagem, viu? Lindíssima. Com uma população de cerca de 3,5 milhões de habitantes, a cidade tem atrações e paisagens únicas, como a Table Mountain, que só no ano de 2019, para se ter uma ideia, recebeu mais de 29 milhões de turistas. E o Cabo da Boa Esperança, o ponto mais a sudoeste do continente africano. Com essas imagens, a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.